Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Torá da Missão Bereshit. Estamos aqui hoje para estudar a porção Cora. Então vai pegando a sua Bíblia, vamos dar um tempinho para as pessoas começarem a entrar na sala, vai pegando a sua Bíblia e vai separando o livro de Números a partir do capítulo 16. A porção dessa semana, que a gente chama de Parashá, em hebraico, a porção da Torá, que é estudada essa semana, é a porção que a gente dá o nome de Cora. Na sua Bíblia, e traduzido em português, provavelmente vai estar como Corá ou Coré. Vai falar um pouco desse personagem e as ações dele, o que aconteceu ali nas ações dele contra Moshe e Aharon. Muito boa a lição de hoje, muito boa a lição da Torá de hoje, porque ela vai falar de um tema importantíssimo, que é a respeito de autoridade, de decreto de Deus, divino, de levantar-se contra esse decreto, de maledicência. De novo, falando de maledicência, a Torá vem a várias parashotes, várias porções falando disso, e hoje, mais uma vez, é reforçado esse tema. Hoje estamos só nós dois, não temos nenhum visitante hoje aqui, e vamos nós dois então fazer esse café com Torá. Que o Eterno nos abençoe, nos agracie, amém, que vocês aprendam bastante com a palavra do Eterno. Amém. Shabbat Shalom, pessoal. A gente vai dando um tempo para você poder compartilhar esse momento que a gente tem aqui de meditação, de compartilhar de uma forma mais leve aqui. Mais uma vez, eu quero avisar que a Josi está aqui por trás das câmeras, aqui, nos ajudando. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então você pode tecer o seu comentário também, algo que tenha marcado você durante essa semana, conforme você ir estudando essa parashá, esse texto das Escrituras. Compartilhe também conosco aqui, faça as suas perguntas, para que a gente possa estar aqui desfrutando, compartilhando toda a revelação contida na palavra. Eu acho que esse é o grande objetivo de nós termos aqui o Café com Torá. Ontem, na abertura de Shabbat, nós retornamos, seguindo ali os padrões que a prefeitura determinou, os 25% de presentes ali, mas já iniciamos o nosso processo de retorno à nossa abertura de Shabbat. Já ministramos algumas coisas ontem aqui sobre essa parashá, mas hoje a gente vai poder ir mais a fundo, de forma leve, olhando no dicionário o significado real das palavras contidas nesse texto que a gente vai estar estudando, porque a gente tem visto aqui que mergulhar nas palavras no original, como isso abre o leque de compreensão dos textos das Escrituras e o que ele realmente quer expressar, quer ensinar. E nessa Parashá Corá, tem muito ensinamento para a nossa vida, para que a gente esteja atento para não cometer os mesmos erros e para cometer os mesmos acertos que a gente vê ali descrito nessa palavra. Além do que o Rosh Palácio mencionou aqui, de coisas que a gente já vem tratando no decorrer de algumas parashot que a gente já tem estudado, um outro ponto que sempre chama a minha atenção, que a parashá continua falando sobre a importância de nós estarmos elevados. A gente tem falado sobre isso aqui, que esse elevar é estar conectado com a instrução do Eterno, conectado com a palavra de Deus. Mais uma vez há uma ênfase nessa porção dessa semana em relação a isso, a necessidade de estarmos ligados e conectados à palavra do Eterno. Então, Shabbat Shalom, vocês vão então dar início aqui a esse nosso estudo, a essa manhã, a esse café com Torá, onde você pode sentar com a sua família aí na sua casa, tomar o seu café e ao mesmo tempo desfrutar da riqueza e desse alimento que é a palavra de Deus. E essa parashá de hoje, como todas as outras, traz alimento sólido, alimento de substância, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. E aí no capítulo 16 do livro de Números, eu vou ler aqui uma versão mais moderna, você lê aí na tua Bíblia, e diz assim, a partir do verso 1, diz assim:
Coré, filho de Issá, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e On, filhos de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia é toda santa, cada um deles é santo, e o Eterno está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Eterno? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Coré e a todos os seus seguidores: pela manhã o Eterno mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo, incenso perante o Eterno. Quem o Eterno escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Ou seja, o texto começa a falar a respeito desse personagem de Coré, que era um levita, fazia parte da tribo de Levi, e que se une a outras pessoas, rubenitas de outra tribo, e se levantam contra Moisés, contra a autoridade de Moisés. E com um argumento, vai falar certamente disso, um argumento aparentemente bom, legítimo, justo, né? Ou seja, nós somos o povo do Eterno, né? O Eterno falou com todos nós no Sinai. Então, por que vocês se colocam? Ou seja, como se não tivesse sido o Eterno que tivesse colocado Moisés e Arão à frente do povo. Por que vocês se colocam, se levantam perante o povo com autoridade, né? E ele se insurge contra essa autoridade. E ele não faz isso sozinho. Esse é o início da Parashá. Amém. E uma coisa interessante que a gente já percebe logo no início dessa Parashá, nós comentamos ontem aqui também, é que quando a gente pega a nossa versão, né, ela começa citando o nome de Corá, né? Corá, filho de Issá. Então a primeira palavra que surge nas traduções é o nome de Corá. E a Parashá recebe também o nome de Corá, que é uma outra questão que a gente tem que comentar também depois. Mas vamos lá, só que quando a gente pega o original, a primeira palavra que surge no original não é a palavra Corá, porque o texto original começa Vaikar Corá. Então a primeira palavra que surge aqui no original é a palavra Vaikar. Então, está vendo aqui? Não, né? Não, mas está escrito. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é buscar o significado. Que palavra Vaikar é essa que inicia essa porção que a gente está compartilhando aqui com vocês? Quando você pega a Torá da editora Sefer, ela é mais correta, fidedigna ao texto, porque ela começa dizendo: e desligaram-se. Ela traz a tradução verdadeira e genuína da palavra Vaikar. Vaikar, eu vou trazer para vocês, Vaikar é da raiz lacar, e lacar quer dizer pegou, tomou, arrancou, separou, desligou. E essa é a palavra que é trazida aqui pelos tradutores aqui da Torá da editora Sefer, desligou. Então dizendo que o início de tudo isso que vai ser narrado aqui, o início de toda a rebeldia, a primeira expressão, né, da rebeldia de Corá, Datã, Abirã e On, né, que a gente vai citar depois de forma separada aqui, na verdade o início foi o se desligar da congregação. Interessante, a gente estava comentando ontem também, que embora o texto diga que ele se desligou da congregação, que eles se desligaram da congregação, todavia você olha e você vê que eles continuam no meio do arraial. Esse se desligar não é algo físico, não é algo espacial, não é algo territorial geográfico. Na verdade, esse se desligar está relacionado a como as coisas funcionavam,
a própria direção de Deus àquele povo, o funcionamento e o comando que estava sendo liberado da parte de Deus e que vinha ao povo, chegava ao povo através de uma liderança estabelecida por Deus. Então eles se desligaram da congregação nesse sentido. Eles não estavam conectados com todo o mover que o Eterno estava trazendo àquele povo através dos seus líderes. Então a primeira coisa que me chama aqui a atenção é essa palavra, lacar, desligou-se. E outra coisa interessante também, que uma das... Esse é o primeiro ponto, anota aí no seu estudo aí, porque essa palavra inicial, que no texto em português, na tradução, na grande, talvez na totalidade dos textos traduzidos, eles não trazem dessa maneira. Nem aparece a palavra. Nem aparece, né? E no original aparece essa palavra, desligaram-se Coré, Datã, ou seja, há um requisito para tudo que vai acontecer depois. Esse é o princípio de todos os males que aconteceram depois. E falou muito bem, ou seja, não é um desligar físico, é um desligar de propósito, é um desligar de alma, é um desligar de espírito, ou seja, não estava mais, Coré não estava mais no mesmo espírito. Não era um só coração. Não era um só coração. Né? A necessidade da congregação é de ter a congregação um só coração, porque o Eterno traz uma direção a esse povo. Eles se desligam dessa direção dada pelo Eterno. E interrompendo de novo. Isso é importante porque isso não significa você não ter, ou pensar outras coisas, ou seja, não ter opiniões diferentes. Nós vimos em vários momentos, inclusive de Jetro, ou seja, lá atrás, em que Jetro, que nem era, não pertencia ao povo até então, ele dá sugestões a Moshe. Ou seja, Moshe aceita a sugestão e faz o que Jetro, que nem israelita era, sugeriu a ele. Então não é questão de você não ter opinião, etc. É você não estar no mesmo espírito, é você não ter o mesmo propósito. É você estar separado nesse sentido. E aí que é o grande perigo, porque ele vai resultar no que nós vamos ver daqui a pouco. A literatura judaica comenta, ela tece esse comentário, que ela traz essa tradução da palavra vaikar, que é se desligar, que é se separar daquilo que está acontecendo aqui, é como se estivesse, está ali, mas está à margem, né? E um dos significados que trazem também para o próprio nome de Corá, né, diz que o nome Corá, uma das interpretações, dizem que está ligado à palavra fragmentação, e dizem que a raiz dela seria quereia, que em hebraico significa divisão, separação. Essa seria uma possível raiz para o nome de Corá. Então fala dessa divisão, dessa separação. E aí tem algo interessante que eles falam exatamente o que você está comentando aqui, que ele diz o seguinte, que o problema não é você ser diferente ou pensar diferente, porque as diferenças dentro da cultura judaica, as diferenças elas são boas e valiosas demais, quando elas se harmonizam, quando elas se unem para um propósito comum, quando elas caminham com um coração único. Agora, a questão aqui é que isso não era a realidade em Corá. Então diz aqui a literatura judaica, quando as diferenças se fundam, formando uma harmonia, isso é valioso, esse deve ser o objetivo, isso deve acontecer em meio às nossas diferenças. Porém, não foi isso que Corá fez. As diferenças, Corá não buscava unidade através das diferenças, ele buscava divisão e separação. E a gente vai estar hoje aqui falando muito sobre essa questão aqui. E aí surge não é uma polêmica, mas surge uma pergunta, porque dentro do meio judaico, eles dizem o seguinte, que o nome do perverso não deve ser eternizado. E aí você pega uma paraxá e você fala, como que uma paraxá recebe o nome de Corá, recebe o nome de uma pessoa que dá um mau exemplo, recebe o nome de um perverso? Como que pode essa paraxá receber esse nome? Né? Não podia receber outro nome diferente que não o nome de um perverso, porque ali ela está eternizando o nome dele através da palavra.
E aí a compreensão que eles trazem é o seguinte, acerca desse nome, que na verdade, o desejar, que era algo que estava presente ali, o desejar servir ao Eterno, como o sumo sacerdote servia, você desejar poder viver aquela aproximação, a intensidade da aproximação, de poder estar na presença dos utensílios valiosos, querer servir mais, ir além no serviço ao Eterno, é algo valioso, é algo precioso. O grande problema foi a intenção do coração de Corá, que a intenção dele de realizar aquilo não era para servir ao Eterno. Então eles dizem, precisamos aprender sim, desejar servir ao Eterno máximo, e quando o Eterno contempla isso no nosso coração, ele nos leva a propósitos maiores. E esse é o ensino, quando você se coloca à disposição, quando você se disponibiliza para o Eterno, ainda que você não tenha a capacidade no momento. Eu tenho um testemunho sobre isso que eu posso dar para vocês. Houve um momento, né, no início da minha caminhada, em que o lugar onde eu estava congregando, não haviam pessoas para tocar ali o violão, para tocar o instrumento e fazer com que aquela reunião acontecesse com um louvor tocado por alguém. E eu lembro que naquele momento, como não aparecia ninguém, eu lembro que eu chamei um jovem que tinha na época e falei: meu amigo, me ensina 3 músicas. Me ensina 3 músicas para que eu possa chegar aqui, nem que eu toque toda vez as mesmas 3 músicas, mas para que eu possa. Então eu me coloquei, eu não tinha chamado para tocar, não era um chamado, era isso evidente na minha vida. Mas quando eu me coloquei naquela posição e falei: Senhor, eu quero fazer isso, não para que eu assuma uma posição, não para que eu tenha um título. Esse era o problema de Corá. Ele queria a posição, ele queria o título, ele queria ser visto como líder, como aquele que comandava. Mas quando a sua intenção é de servir a Deus, e eu me coloquei naquela posição assim, eu quero servir e fazer da melhor forma possível, mas não tenho condições, não sei fazer, não tenho chamado para isso. E aí eu lembro que aquele jovem me ensinou 3 músicas, eram músicas que tinham 2 ou 3 acordes apenas ali, e eu tocava aqueles 2 ou 3 acordes ali, decorei os 2 ou 3 acordes, e ali a gente fazia, sempre que não tinha ninguém eu tocava as mesmas músicas, mas me coloquei à disposição. Aleluia. O que aconteceu com o passar do tempo? O Eterno foi aprimorando e foi me concedendo, né, condições para ir além, para caminhar mais. Por quê? Porque o desejo do coração não era ser visto e não ter uma posição, mas o desejo do coração era de servir ao Eterno o melhor possível. Então, saiba, isso é claro, isso a gente aprende quando vem o nome da Paraxá. Se a sua intenção for genuína, de servir ao Eterno, ainda que você olhe para você hoje e não veja condições de realizar aquilo que você deseja, porque vê a necessidade de realizar, saiba que Deus irá suprir as necessidades para que você possa servi-lo cada vez mais e da melhor forma possível. Por isso, chegam à conclusão que o nome vem ali, não pelo lado da perversidade, mas pelo lado do desejar. Nós precisamos aprender que devemos desejar servir o Eterno. Nossa Alexandre começou com 3 músicas, já tem mais de 300, sabe todas agora. Mas isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente deve almejar, desejar servir o Eterno com os grandes líderes serviram, ou seja, não há problema nenhum eu querer ser como Moshe, ou seja, eu quero servir o Eterno na intensidade que Moisés serviu, a fidelidade, isso é desejável. Todos nós, você aí, deseje ardentemente servir o Eterno como as pessoas que na tua visão são aqueles que fazem isso da melhor maneira, atuais ou do passado. O que não se deve, e aí também outro ponto importante, principalmente para aqueles que estão na caminhada há um bom tempo. Outro ponto importante é não desejar jamais estar numa posição de destaque. Ou seja, eu quero ser um líder da congregação porque eu quero ser considerado líder pelas pessoas, eu quero ter um título de líder. E muitas das vezes as pessoas que entram por esse caminho, e aí
na carta de Judas, se eu não me engano, ele vai falar a respeito desse espírito de Coré. Né? Exatamente por causa disso, ou seja, o desejar o título, o cargo, a posição, para se prevalecer daquela posição sobre as demais pessoas. Amém? Então, coloca outra lição aí, para a gente guardar. Precisamos continuar, se não continuar, iniciar um processo de desejar ardentemente servir cada vez melhor o Eterno. Muitas das vezes tendo outras pessoas como referência, ou seja, muitas das vezes o líder da congregação é uma referência por causa daquilo que ele busca do Eterno. Acabou de dizer que o Roger deixando um exemplo disso daí, ou seja, passa a ser uma referência para todos aqueles que querem estar lá na frente um dia, servindo o Eterno com cânticos. Né? Então, isso é desejável, desde que o coração não seja, eu quero estar lá na frente para aparecer que eu estou tocando, etc. E tal. E aí você vai sair de 3 músicas para 300 músicas. Não, mas interessante que até hoje, o pessoal aqui que faz parte do Ministério da Adoração sabe disso, eu sempre deixo isso claro para eles. Mesmo hoje, eu coloco isso para eles. Eu sei que esse não é o meu chamado específico para a minha vida, mas se não houver quem faça, eu me coloco à disposição. É o Rinene, né? Que a gente tem que lembrar, Rinene, eis-me aqui. Precisamos viver isso, precisamos ter isso. Isso é demonstração do nosso desejo de servir ao Eterno. É dizer Rinene a todo tempo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E para você poder anotar aí o texto que foi citado pelo Orochi Palácio, é Judas capítulo 1, no versículo 11, né, quando diz, né, vem à memória aqui, na verdade, 3 figuras, né, Caim, Bilã e Corá, quando diz, ai daqueles que têm andado no caminho de, aí vai citar Caim, Bilã e Corá. Então saia do caminho de Corá, não ande no caminho de Corá, aprenda com essa paraxá o caminho que Corá trilhou e não ande pelo mesmo caminho. É isso que a gente vai buscar aqui. E aí eu quero citar algo tremendo também dentro desse assunto nosso, que uma coisa é o desejar servir ao Eterno cada vez mais, cada vez de forma mais profunda, à medida que houver uma necessidade, você se colocar à disposição. Outra coisa é você precisa reconhecer aquilo que o Eterno te chamou e dar valor àquilo que Ele chamou você para realizar. Ontem também estávamos falando sobre isso aqui. E foi exatamente isso que não aconteceu com Corá, Datã e Abirã. Porque lá em Números capítulo 16, no versículo 8, Moshe vai dizer assim para Corá: ouçam aqui, filhos de Levi. Eles já tinham recebido uma importância e um serviço grandioso. Eles já tinham sido chamados para servir ao Eterno de uma forma próxima. A tribo de Levi ficava ao redor ali do tabernáculo, mais próximo do lugar da presença do que as outras tribos. E aí ele diz aqui, Moshe diz a eles: ouçam aqui, filhos de Levi, é insignificante para vocês que o Deus de Israel se tenha separado da comunidade de Israel? Será que não tem valor? Será que é insignificante para vocês aquilo que vocês já fazem? Muitas vezes a gente deixa de dar o valor àquilo que nós já fazemos. Meu amigo, valorize aquilo que o Eterno tem dado a você, os dons, as capacitações que o Eterno tem te dado, tudo aquilo que você tem realizado. Valorize isso, porque muitas vezes a gente vê uma mesa sendo oferecida, né? E às vezes as pessoas querem oferecer a você algo que você não foi chamado para cumprir. Meu amigo, é muito mais digno você falar que não é esse o seu chamado, do que você receber títulos que estão oferecendo por aí, e títulos que você não foi chamado para executar. Não é o propósito de Deus para a sua vida. E quando você faz isso, o que acontece? Você está desvalorizando o que Deus te deu para receber uma coisa que Deus não te deu, mas que o homem está te oferecendo, e que você talvez esteja aceitando por querer ter um título. E aí entra o coração malicioso do espírito de Corá. Aquilo que o Eterno fala: saia desse caminho
porque esse caminho conduz você à morte, e é isso que a gente contemplou aqui nessa paraxá dessa semana. Esses que não deram valor àquilo que Deus tinha trazido para a vida deles e começaram a buscar os seus próprios interesses, começaram a querer ter para si uma importância humana, esses caminharam para a morte. Amém. Isso aí, eles já tinham uma posição, né, dentro da congregação. E aí eu me lembro quando uma vez falaram a questão da inveja, né? A inveja ela não nasce no coração das pessoas quando elas estão distantes do objeto invejado, né? Então, vou dar um exemplo, né? Ninguém tem inveja, no sentido mais próprio da palavra, do Silvio Santos, porque está distante, ele está muito distante da gente. A inveja, agora um irmão inveja muitas das vezes o outro irmão, dentro da própria casa, porque eles estão próximos, né? Ali, essa inveja que nasceu no coração de Corá, é porque Corá estava próximo de Moshe, no sentido, ele tinha também uma posição. Ele não estava na última tribo distante de Moisés. Então, por isso, ou seja, quando a gente tem o contato com pessoas que se destacam, né, dentro de uma congregação, dentro de uma empresa, você está na tua empresa, tem alguém que se destaca. Eu lembro do meu irmão de sangue, né? Ele diz assim, que uma vez ele trabalhava, né, e tinha um engenheiro que se destacava, né? E aí ele diz assim, eu prefiro ser o número 2 do que tentar concorrer com o número 1, porque pelo menos o número 2 eu estou perto do número 1, e realmente esse engenheiro acabou levando ele, né? Você foi trabalhar para fora do Brasil, etc., você acabou considerando a competência dele e o prestigiou dentro da empresa. Então, ou seja, tudo aquilo que é movido por inveja é querer derrubar o outro, querer a posição do outro. Voltamos a essa diferença é sutil, mas é importante. Não é você desejar ser competente como o outro, desejar ser, aqui no caso do contexto aqui, ser próximo ao eterno como o outro. Nisso daí tudo você vai ver o que o outro fez, né? O que o outro lutou, o que o outro trabalhou, o que o outro está fazendo para conseguir aquela posição numa empresa, por exemplo. É diferente, isso é bom, você almejar dessa maneira, almejar o trabalho que o outro está fazendo para conseguir aquela posição. E é diferente de você invejar o outro, você não quer trilhar o mesmo caminho do outro, você quer derrubar o outro para tomar a posição dele. Então, seja aqui no contexto que a gente está falando de Coré, seja na vida secular, porque tudo que a gente aprende aqui, a gente não aplica só na congregação, a gente tem que aplicar na nossa vida, seja em qualquer contexto que for da vida, o nosso coração tem que ser motivado por desejar fazer as coisas boas que a outra pessoa está fazendo, e por isso ela está conquistando aquele espaço. Jamais desejar, porque aí então é inveja, desejar derrubar o outro porque você não gosta, você odeia a conquista que o outro, ou a posição que o outro está conseguindo. Essa posição, que eu acabei de dizer, vai levar à morte. A terra vai abrir, nós vamos ver lá, a terra vai abrir a sua boca, nós vamos ser sugados por aquilo que é a morte, aquilo que é o pecado, a terra que representa o pecado, vamos falar disso ainda, mas enfim, vai trazer um caminho de morte para a gente. Amém. E aí então tem duas palavras aqui que chamaram a minha atenção. A primeira foi essa, vaiacar, que é se desligar. Eles se desligaram da congregação, se desligaram dos objetivos, da unidade comum de coração. Foi disso que eles se desligaram. E depois diz que no versículo 2, capítulo 16, versículo 2, não sei se a versão normal traz essa palavra também. Não traz, está vendo? Por isso que é bom você buscar o original, porque diz que e eles se levantaram, e eles levantaram-se perante Moisés, perante a face de Moisés. A palavra aqui vai como, e essa palavra aqui, se levantar, é alguém que quer se colocar acima do outro. Arrogância. Então eles se desligaram da congregação, primeira coisa. Depois, segunda característica da rebelião, eles se levantaram, quiseram se colocar acima
de uma liderança que havia sido estabelecida pelo Eterno. É o que diz aqui. E aí, e tem mais, e depois disso, lá no versículo, deixa eu achar aqui, diz que eles se congregaram, aqui no versículo 3, e congregaram-se contra Moshe. Então eles se desligam daquilo que o Eterno, daquela unidade de coração, se levantam, se colocam numa posição acima e em confronto com uma liderança estabelecida por Deus, e aí eles se congregam, ou melhor, eles criam um outro grupo, um outro objetivo diferente daquele, mostrando que o que ele estava fazendo não estava em conexão com o que Deus estava estabelecendo aqui para a vida deles. E então isso chama muito a minha atenção, porque logo em seguida diz que na verdade 3 pessoas aqui se uniram a Corá. Eu queria citar isso aqui porque eu quero trazer uma curiosidade para vocês aqui, desses que seguiram aqui essa rebelião e esse espírito de Corá. Tudo fruto da falta de conexão com a palavra, com a instrução, com a direção de Deus. Por isso que a gente veio tanto tempo falando da importância do se elevar, da palavra alô, vimos em Berralo-Tá, vimos em Shavuot, porque é a palavra que vai trazer a mim o discernimento do espírito de Corá, do espírito de rebelião, daquilo que é contrário à palavra de Deus, que muitas vezes chega de forma muito ardilosa, né? Ardilosa ali no nosso meio, que ele fala assim, ó, todos vocês são santos, todos eles são santos, por que você se eleva acima de nós? O que você acha? Meu amigo, todos vocês foram chamados para se elevar, mas o se elevar não é posição, o se elevar é estar cumprindo aquilo que é a palavra de Deus, a elevação é estar conectada com a palavra de Deus. E a gente vai ver isso aqui nessa paraxá. Se você não está conectado com a palavra de Deus, você desce. Por isso que eles desceram, ser tragado pela terra, diz o texto, eles desceram, a palavra ali é desceram. E você vê uma coisa interessante aqui que eu queria trazer para vocês, que é uma curiosidade. Diz esse texto aqui que 3, a gente costuma esquecer, a gente fala muito aqui sobre Corá, fala muito sobre Datã, Abiram, só que a gente esquece de falar de On. On também estava nesse meio aqui, olha como é que subiu depois. Exatamente, porque o texto diz aqui, ó, Corá, filho de Sá, neto de Queat, bisneto de Levi, junto com Datã, então tinha Corá, tinha Datã, e Abiram, então tinha Datã e Abiram, os filhos de Eliabe, e On. Então ele cita On aqui. Quando você vê na rebelião, quando Moshe tenta chamar eles para conversar, On não é mais mencionado na paraxá. E aí vem a pergunta, cadê On? O que aconteceu com On no meio desse caminho? Então já tem algo aqui que vem para a nossa vida. Por mais que você tenha entrado num caminho de desconexão com a Torá, e quando eu falo desconexão com a Torá, estou dizendo da instrução, eu estou dizendo de tudo que o Eterno tem trazido a nós. Se você está trilhando um caminho de desconexão com a Torá, eu quero dizer para você que não é tarde para você viver o techuvá, viver o arrependimento e retornar para a Torá. Isso aconteceu com On. Por isso que você não vê On em meio à morte, em meio à destruição. Você não vê On continuando nesse caminho aqui de erro, de engano, nesse momento. Por quê? O que aconteceu com On? Quando a gente lê a Torá, a gente não consegue acessar essas informações. Só que a literatura judaica traz a explicação para essa história, traz a explicação para o que On, o que aconteceu com On. E é uma pergunta que já chegou aqui, né? Falar sobre On, aquele que se arrependeu. Existe uma história muito interessante, aí é uma palavra. O que aconteceu com On? Vou beber uma água, vai pensando aí. Dá um intervalo, dá intervalo. Mata a gente curiosidade. Onde foi parar On? Procura-se On. Voltamos. Vamos voltar.
existe uma história que é interessante, que traz um ensinamento muito bom para as mulheres. Hoje nós teremos aqui mulheres plenas, né? A reunião das mulheres aqui dessa casa, que vai ser às 4 horas da tarde, às 16 horas, as mulheres estarão aqui reunidas. E essa paraxá traz um grande ensino para as mulheres, através dessa história que é trazida pela literatura judaica, sobre que diferença, da mesma forma que a gente viu aqui, quando a gente falou sobre os espias, a diferença daqueles 2 espias para os outros 10 espias, agora nessa paraxá a gente vai ver a diferença de On para Datã e Abiram, e Corá. Na verdade, diz a literatura judaica que desde cedo, Corá, ele estava sendo envenenado pela sua mulher. Diz que um determinado dia, Corá chega em sua casa, ele tinha acabado de passar por aquele processo de purificação dos levitas, né? Vocês lembram que a gente leu sobre a purificação dos levitas? Eles rasparam o seu corpo, rasparam a barba, rasparam a cabeça. Então imagina você, o Rosh Palácio, chegando em casa hoje com a barba rapada, cabeça rapada, careca. Paulo não vai deixar nem entrar. A esposa de Corá, diz a literatura que a esposa de Corá olhou para ele e falou: o que é isso que você fez? O que fizeram com você? Que coisa ridícula é essa, Corá? Uma mulher rixosa dentro da casa, uma mulher sem sabedoria. Então preste atenção, por que a palavra diz que quem encontra uma mulher sábia encontra uma pedra de grande valor? E aí diz que Corá virou para sua esposa e falou: não, nós passamos por um momento de purificação. É uma questão que deveria se honrar, né? O momento de purificação, ele vai exercer uma função de serviço a Deus importante, de aproximação, e por isso está vivendo um processo de purificação ali. Mas diz que a mulher de Corá vira para ele e fala assim: que coisa ridícula, Moshe está fazendo isso com você para te envergonhar, ele quer rebaixar você, ele quer humilhar você. Então você vê uma mulher lançando veneno sobre Corá contra uma liderança estabelecida por Deus. E diz a história, eu estou trazendo para vocês como que isso dá uma vida à compreensão do texto, de como Corá chegou nesse momento. E aí diz que Corá virou para ela: não, mas olha só, mas ele não fez apenas com a gente, ele fez isso com ele mesmo também, ele também passou por esse processo, ele também está raspado, ele também está careca. E aí ela vira e fala assim: olha como é que o veneno, né, começa a entrar. Ela vira e fala: ele fez isso porque ele quer tanto humilhar vocês, que ele está disposto inclusive a pagar o preço do mesmo vexame, para que vocês sejam submetidos a tamanha vergonha. Então ela começa a lançar veneno, uma mulher que lança veneno em Corá contra uma liderança. Diz que em outro momento ele chega em casa também e a mulher dele pergunta: Corá, e aí, o que Moshe, o que esse líder ensinou hoje para vocês? Ele falou: ele ensinou que nós devemos trazer franjas na ponta das nossas vestes, e essa franja deve ter uma linha azul presente nela. E ela vira e fala assim: não, então, já que tem que ter uma linha azul, olha como é que vai distorcendo, vai se levantando contra a liderança. Então faz o seguinte: eu vou fazer uma roupa toda azul para você. E diz que ela prepara e faz uma roupa azul para Corá, e ele coloca aquela roupa azul, e fala assim: agora a pergunta é ele, se uma linha azul é o que o Eterno estabelece, então se eu estou com uma roupa toda azul, eu não preciso então carregar uma linha azul. Mais à frente você vai ver essa história retornando. Então você tem aqui uma mulher que fomenta veneno na vida de Corá contra a própria instrução e direção de Deus que Deus tem dado ali. E o que acontece com On? Você vê, vou voltar em Datã e Abiram, porque alguns falam assim: e como que Datã e Abiram já tinham essa coisa contra a liderança? Diz a literatura judaica que, na verdade, Datã e Abiram eram aqueles 2 homens, olha que interessante, que lá, quando Moshe chegou no Egito, vocês conhecem a história que diz que ele viu um escravo hebreu, naquela época ainda escravo, sendo maltratado por um soldado ali egípcio, e aí ele vai, ataca, querendo ainda, com o entendimento de que a libertação viria através da força da mão e do braço, ele age e mata, vem a matar então aquele soldado,
e livrar então aquele irmão hebreu. E num outro momento diz que 2 hebreus estavam brigando, e ele vai intervir também naquela briga para impedir que irmãos estejam em briga, estejam lutando um contra o outro. E aí diz que aqueles homens se levantam e falam: quem levantou você como juiz e líder sobre nós? E diz que esses 2 homens, na verdade, eram Datã e Abirã. Então Datã e Abirã já traziam com ele uma repulsa à liderança de Moshe. E On, o que aconteceu com On? Diz o texto aqui no início, a gente percebe que On foi convidado para essa assembleia ali, armada por Corá. Corá deu um grande banquete, eu vou falar desse banquete para vocês. E ali ele reúne aqueles homens, os líderes. Olha só a outra malícia, ele vai na estrutura da liderança, ele vai influenciar a estrutura da liderança. Diz que esses homens que foram envolvidos, os 250, eram homens importantes, líderes na congregação. E aí diz que On participou dessa reunião e On cedeu, resolveu se aliançar com aquele espírito de rebelião ali. E quando On chega em casa, ele conta para sua mulher, então: olha, Corá está fazendo um movimento aí, né? Nós não estamos aceitando essa liderança de Moshe. Afinal de contas, quem foi que colocou Moshe nessa posição? Nós também somos um povo santo, nós também podemos fazer. E quando ele coloca isso para sua mulher, a mulher está conectada com a Torá, a mulher que está elevada, e aí mais uma vez, está conectada com a instrução e sabe que quem colocou Moshe naquela posição não foi o homem, não foi Moshe, não foi o coração de Moshe, mas foi o próprio Eterno. Quem colocou Aharon naquela posição foi o próprio Eterno. Ela vira então e fala: On, como se ela tivesse: On, se conecte à palavra, On, se eleve. Quem colocou eles nessa posição foi o Eterno. E ela começa a trazer e levar On a essa conexão. Mas aí On vira para sua mulher e fala: olha, mas agora eu não tenho mais como fazer, eu já dei a minha palavra, eu já me comprometi com esses homens de que eu ia estar junto com eles nessa rebelião. E a mulher vira e fala assim: não, então deixa que eu vou resolver isso para você. Olha a mulher sábia, uma mulher que vai livrar o seu lar da destruição, porque é uma mulher que está com os olhos voltados para a instrução, para aquilo que o Eterno falou e para aquilo que o Eterno está movendo naquele lugar em meio ao arraial, ao ponto de conseguir discernir. E é isso que eu acho fundamental, que às vezes a pessoa fica: como que eu vou discernir se é uma rebelião ou se é algo justo? Porque ele fala palavras bonitas demais, que todos nós somos santos, que o Eterno habita no meio de todos nós, usa a própria palavra, que é verdade, mas aí deforma aquela instrução ali para poder conseguir o seu objetivo profano. E aí, mas essa mulher, o que dá a ela o discernimento é a própria palavra. Por isso precisamos estar com os nossos olhos fixos na palavra. Por isso acabamos de ler a Parashá que fala dos espias, Shelah, e entramos nesse tempo, hoje à noite vamos falar sobre isso, sobre a importância da nossa visão, de estarmos com a nossa visão focada na palavra, porque é a palavra que traz a nós o discernimento dessas coisas. E porque a mulher de On estava conectada com a palavra, ela discerniu aquele espírito de rebeldia que levaria a casa daqueles homens à morte, a família daqueles homens à morte. E aí diz que ela faz o seguinte: ela prepara uma mesa para o seu marido e ela serve vinho ao seu marido, ao ponto de ele ficar sonolento e dormir, e cair em sono profundo. E aí ele dorme. E ela vai para a porta da sua casa e remove o lenço da sua cabeça, deixando o seu cabelo exposto. E os homens, havia um costume, os homens, eles não poderiam contemplar os cabelos soltos de uma mulher, porque aquilo representava a beleza da mulher, a pureza da mulher, e aquilo era para o seu marido apenas, era a exclusividade do seu marido. Então ela tira o seu lenço e senta à porta da sua casa. Quando os homens de Corá chegam para chamar On, eles observam a mulher de On com o seu cabelo descoberto e voltam, não entram para chamar On. Depois vem um novo grupo e vê novamente ela ali à porta da sua casa. Uma mulher sábia, à porta da sua casa, guardando, protegendo aquilo que entra, guardando e protegendo aquilo que
sai. Então veja a importância da mulher que está conectada à Torá, guardando a porta da sua casa e preservando assim a vida dentro do seu lar. Meu amigo, não é à toa, a gente contempla isso na tradição, não é à toa que a mulher é aquela que é chamada para acender as velas do Shabat, de trazer a luz. A mulher tem uma importância de produzir vida em seu lar muito grande. O valor da mulher dentro do seu lar de produzir vida é algo estabelecido pelo Eterno. E ali estava a mulher de On, cumprindo o seu propósito, trazendo vida à sua casa e não permitindo que a morte alcançasse o seu lar. Por isso, você vê ali, On viveu Techuvá através da sua esposa, trazendo ele, levando ele novamente a Torá e protegendo a sua casa. Por isso, On não é mais mencionado aqui nessa paraxá, porque havia uma mulher sábia em sua casa. E uma outra coisa importante que a gente aprende aqui nesse veneno: só bebe veneno quem quer, meu amigo. Então, se alguém chegar e estiver te oferecendo veneno, recuse o veneno, se afaste do veneno, se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirã. É algo que a gente vai ver aqui também nesse texto. Então, respondendo a pergunta, onde está On? Encontramos On, dentro da casa dele, sua casa, como uma mulher sábia. Exatamente. E eu acho belíssimas histórias judaicas, da literatura judaica, e a gente volta e meia conversa sobre isso, né? Que elas precisam ser interpretadas, né? Então, muitas das vezes, algumas histórias judaicas, alguns textos judaicos, a gente tenta pegar o pé da letra e aí a gente não compreende, né? Então, quando você está falando assim que ela deu vinho ao seu marido, né? E ela tirou o lenço do cabelo, ou seja, nós estamos falando de, o vinho é o símbolo do prazer, da satisfação, do conforto, de tudo isso. Ela deu ao seu marido prazer, alegria, vinho é alegria, né? Compreender a alegria, desculpe interromper isso. Compreender a alegria que havia na Torá, o valor da Torá, aquilo que eles não deram, eles estavam tirando o valor da obediência. É por aí. E guardou o seu lar com a pureza dela. E a pureza vem também da palavra, a palavra que nos purifica, ou seja, o fato dela ter um coração voltado para a obediência, para aquilo que tinha sido estabelecido, salvou o seu lar. Voltamos ao ponto que a gente, milhões de vezes já falou, vamos continuar falando. É a palavra, é a obediência à palavra, a sujeição à palavra do Eterno, que vai nos trazer vida. E as histórias judaicas são recheadas desse simbolismo, dizendo que mais importante você ficar aí imaginando o realismo da história, no sentido assim, mas deu vinho, pode beber vinho, qualquer tipo dessas elucubrações, dessas imaginações, né? O mais importante é compreender que o coração dela estava em obedecer a palavra e mostrar para o marido dela o caminho da alegria, da Torá, da obediência e da sujeição à palavra. Né? Poderíamos dizer, desculpa interromper. Está participando, senta aqui, eu sou a voz da consciência. Poderíamos dizer que ela até se expôs. Será que isso caberia? Se expôs, se colocando naquela posição ali, né? De se expor, de colocar os seus cabelos à vista e ser vista até de uma forma negativa, mas ela foi a esse extremo para proteger o seu lar, então ela não se importou com ela mesma, ela se expôs. Autossacrifício. Pelo bem a maior. cultura judaica, a palavra fala muito sobre isso. O autossacrifício do justo, né? Então, e Deus honrando o autossacrifício de um justo. Com certeza alguém que está revelando o verdadeiro amor, que é aquele que dá a própria vida, que entrega. A rainha Esté se colocou nessa posição, ainda que eu morra, né? Então, realmente um exemplo de autossacrifício que a gente tem aqui. Tem uma outra história, gente. Eu estou querendo trazer essas histórias porque são histórias que a gente não encontra aqui nas Escrituras e enriquecem muito a nossa meditação sobre a paraxá, sobre o texto que a gente estudou durante toda essa semana. Tem uma outra história muito linda, que eu conhecia a história, mas hoje pela manhã eu acordei cedo e estava meditando nessa história e eu creio que o Eterno ministrou algo no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. A literatura judaica diz que Corá, ele fez um grande banquete
e chamou esses líderes, ele ofereceu algo, uma forma para poder alcançar e envolver esses líderes nessa grande rebelião que ele estava tramando ali. E aí diz que ele fez um grande banquete com vinho, comida e roupas especiais. É o que diz a história. E aí você pergunta, de onde veio tanto dinheiro para a vida de Corá, para ele fazer isso? Diz a história, a literatura judaica, que Corá no Egito ele foi contador, né? Contador do faraó, né? E diz que ele então ali, ele acumulou riquezas, não sei se de forma fraudulenta ou de forma correta, mas ele enriqueceu, e chegam a dizer, isso é uma história, uma alegoria, para que você tenha dimensão, que parece que ele teve que utilizar 300 carroças ao sair do Egito para poder carregar tudo aquilo que ele tinha acumulado de riqueza, e para aliviar o peso, eles dizem que a chave, né, era feita inclusive de couro, porque senão ia ser muito peso ali para poder carregar. E aí diz que ele monta o banquete com o dinheiro do Egito. O que isso representa? E hoje da manhã estava sendo ministrado, por isso eu quero trazer com vocês. Ele estava produzindo aquele banquete com os meios das terras baixas. O Egito é chamado de terra baixa, fala daquele que não está conectado com o alto. Então o que ele estava produzindo, os instrumentos que ele estava utilizando para envolver as pessoas, era proveniente de coisas baixas, de coisas terrenas, de coisas que não vinham do alto. Por isso o dinheiro do Egito, o instrumento do Egito, a desconexão dele com o alto. Depois diz que tinha vinho. O que representa esse vinho no meio desse banquete? Ele os envolveu com palavras ardilosas e tirou deles a percepção. Então o vinho ali no meio daquela festa estava demonstrando a forma ardilosa de Corá, de tirar deles a sensibilidade, de tirar deles a percepção, de afastar eles da instrução que vem do alto, porque a instrução do alto dá o quê? Dá discernimento. Então ele afasta, ele tenta afastar e dar uma interpretação equivocada dessas palavras para poder distorcer e assim envolver aquelas pessoas como o vinho. Diz que ele serve comida. O que é a comida aqui nesse banquete? Ele oferecia para aqueles homens o que o ventre deles queria. Gente, isso é uma coisa muito comum hoje. As pessoas são conquistadas quando oferecem para elas o que elas querem. Quando você fala para elas o que elas querem ouvir, o que o coração delas está pulsando. Então, Corá também fez isso, começou a oferecer àqueles homens posições, né, coisas valiosas, liderança, coisas que o homem humano, que o homem desconectado, que o homem animal, como cita o Hassidismo, né, o homem animal deseja. Ele alimentou, na verdade, o homem animal, ele alimentou o homem carnal. Então você vê como que as coisas vão chegando à nossa vida. Primeiro, instrumentos, coisas da vida terrena vêm para o banquete. Segunda coisa no banquete, o vinho, a perda do discernimento, a perda da sensibilidade às coisas do alto, a desconexão com as coisas do alto, a comida, o alimentar a carne. Ele começa a alimentar a carne do homem e assim enfraquecendo o espírito. É uma história que a gente conhece e é narrada por Paulo muito bem. E depois diz que ele dá roupas, que ele vestiu aqueles homens. Isso é deformação da Torá. Diz que a mesma roupa que a mulher de Corá tinha feito com ele, aquela roupa toda azul, que tirava a necessidade ali do fio azul do tzitzit, ele preparou roupas e deu roupas assim para todos aqueles homens. Então ele deforma a instrução, ele deforma a palavra e contagia aquelas pessoas com uma Torá deformada. Olha só que coisa terrível. E aí diz que quando ele faz isso, como ocorria um banquete, havia uma determinação de compartilhar o banquete, a carne, o alimento com o sacerdócio. E aí quando chegaram ali e as pessoas estavam ali reunidas, eles menosprezaram ali Moshe e Arão, fazendo essas perguntas. Eu até separei, eu acho, as perguntas aqui. Mulher de On. Ó, ele pergunta o seguinte: se eu tenho a roupa toda azul, para que eu preciso de um fio azul na minha roupa, se minha roupa já é toda azul?
E Moshe vira para ele e fala assim: você precisa de um fio azul, ainda que a sua roupa seja toda construída com fios azuis. O que Moshe está dizendo? Independente do que você fala, por mais simples que pareça a instrução do Eterno diante do que você faz, você não pode deixar de cumprir a instrução do Eterno por coisas que você criou, por interpretações suas. Veja bem, isso é tremendo, gente. Por mais que a sua interpretação pessoal da Torá seja aparentemente mais ampla e mais além do que o Eterno determinou, você continua com o dever de cumprir a instrução do Eterno. Depois disso, eles perguntam assim, eles colocam: se eu tenho livros de Torá em toda a minha casa, rolos de Torá em toda a minha casa, para que colocar e ter a mezuzá na minha casa? E aí Moshe diz: mesmo assim você continua tendo a necessidade de ter o texto no umbral da sua casa, porque essa foi a instrução. Então é isso que você deve fazer. Se você quiser fazer a mais, se você quiser andar todo de azul, ande. Agora, a primeira coisa e a mais importante é cumprir aquilo que foi determinado: um fio azul pendurado nessa veste. Ainda que você tenha a sua casa repleta de Torá, repleta de palavra em cada cômodo, em cada lugar, continua, permanece, ainda que você entenda assim, faça, quer fazer, pode fazer, faça. Talvez seja bom demais para você, mas continua sendo fundamental, essencial, que você cumpra a palavra no umbral da sua casa, o significado dela, na verdade. Não, a gente podia começar isso tudo de novo. Porque, olha só, o que o texto está dizendo, ele está apresentando, o texto bíblico está apresentando dois tipos de congregação, dois tipos de ajuntamentos de pessoas. Uma em que Moshe lidera, ou seja, alguém escolhido pelo Eterno, que estabelece, que traz as ordenanças do Eterno, os mandamentos do Eterno, e que promete uma terra prometida, que traz a terra prometida, que vai levar isso tudo à terra prometida que foi conquistada. E uma outra congregação, criada por Coré, né? Em que ele usa coisas humanas, artifícios humanos, argumentos humanos. Aí quando você falou do ventre, você está bravo, porque a serpente, a punição da serpente foi se rastejar sobre o ventre e comer o pó da terra. Ou seja, essa congregação de Torá, essa liderança de Torá propõe algo mais ou menos o seguinte: você pode aproveitar as coisas do mundo, ou seja, está trazendo conceitos do mundo para dentro da congregação, trazendo desejos do mundo. Quando está falando de ventre, está falando de desejo, né? Ou seja, eu vou dar a vocês aquilo que o desejo do mundo traz para vocês. E aí toda a pregação de Coré era: vocês vão ter tudo que o mundo pode oferecer para vocês. Enquanto Moshe era o oposto. E aí eles usam tudo isso. Você está falando agora dessas duas diferenças, né? E os argumentos que eles usam, que Coré usa, são argumentos aparentemente da palavra, extraindo da palavra. Olha tudo isso. E aí o vinho, né? E aí a Bíblia, a gente tem que saber interpretar os símbolos bíblicos, né? Como a gente já falou outra vez, inclusive o fermento pode ter o significado do pecado e também é usado como crescimento da igreja. Então, cada momento, a mesma figura vai ter símbolos diferentes. Mas nesse caso, por exemplo, Coré, a ideia de Coré com o vinho era embebedar as pessoas, tirar o discernimento deles, torná-las, entre aspas, felizes, alegres, agitadas, a tal ponto de não perceberem o que ele estava fazendo. Amém? E aí na última parte você fala sobre... Deixa eu citar um texto aqui que eu preciso citar. Aí a palavra vem dentro desse contexto e vê como se encaixa, né? Isso é drástico. Isso é você conectar um texto a algo que a gente está falando. A palavra vem e fala o seguinte: não vos embriagueis com o vinho. Não vos embriagueis com essas coisas que tiram de nós o discernimento da palavra. Não se embriaga, não se envolva
com as coisas que separam você da verdade pura e genuína do Eterno. Não se envolva com isso, não deixe se levar, não fique entorpecido por essas coisas, mas enchei-vos do Espírito. Glória. Mas se embriague com a palavra, mas se encha da palavra, se encha da alegria. Você vê os dois vinhos aqui presentes, né? Representados aqui. Não tome de um vinho que vai te afastar da verdade de Deus, que te embriaga, te envolve, tira a sua percepção da vontade de Deus, mas se embriague, tome desse vinho, ou melhor, viva a alegria da revelação produzida pelo Espírito. Se embriague com esse sim, se embriague com esse Espírito, se envolva por esse Espírito que te leva a fazer coisas inimagináveis e sobrenaturais, porque está baseado na palavra, que faz você pescador. Já pescou? Essa palavra que você disse naquele dia ficou borbulhando em mim, por isso que eu estou repetindo, gente. Na verdade, esse embriagar do Espírito, ele nos leva a uma dimensão, né, diferente, uma dimensão sobrenatural, porque você faz coisas mesmo depois de ter tentado pescar o dia inteiro, mesmo diante de uma situação em que você é o profissional, que você entende, você conhece, você mora ali, conhece exatamente o local que dá peixe na hora exata, no momento certo, mas aí vem agora um homem e diz: não, vamos voltar que a gente vai pegar. E aí ele leva até o lugar que ele quer, né? E ele não é aquele conhecedor como aqueles que estão ali constantemente, todo dia, trabalhando, e fala: agora você lança que você vai pegar. Mas por quê? Leva você a uma dimensão diferente da realidade humana, a uma dimensão sobrenatural. Se envolva por esse Espírito. É desse Espírito que você precisa estar embriagado, porque esse Espírito tira você não o discernimento e a sensibilidade das coisas de Deus, mas tira de você o discernimento humano das coisas humanas, das coisas físicas, das coisas humanas, que muitas vezes são impedimento para que você alcance o que Deus tem para a sua vida. É isso que o Ruach HaKodesh, é isso que o Espírito do Eterno opera em nossa vida. Ele tira de nós a percepção de algo terreno que nos prende à terra e nos eleva a vivermos dimensões sobrenaturais e podermos discernir a verdade e a vontade de Deus. Que as coisas desse mundo são loucuras para Deus. As coisas de Deus são loucuras para o mundo. Então, se você é uma pessoa com sanidade para o mundo, é porque você está sendo louco para Deus e vice-versa. Então, para o mundo nós precisamos ser loucos, considerados loucos, né? Então, se eu estou numa congregação que usa a palavra do Eterno, porque Coré era levita, e usou argumentos, como você falou, toda a congregação é santa, o Eterno fala com todos nós, usou argumentos que já tinham sido estabelecidos, porque o Eterno diz: vocês são nação santa, eu separei vocês são nação santa. Então, se eu estou numa congregação que usa a palavra de Deus, mas para despertar em mim, né, o desejo das coisas do mundo, já começa a ter alguma coisa estranha, tá? Porque existe a congregação de Coré. Eu estou insistindo nesse ponto, porque é um tema atual, né? Ou seja, Coré tinha uma maneira de agir, congregação de Coré e a congregação de Moshe. Moshe dizia que eles estavam no deserto e caminhariam para a terra prometida. A terra prometida é o símbolo daquilo que é espiritual, daquilo que manda leite e mel, do cuidado do Eterno, de um local de descanso, né? Eles caminhavam para aquilo lá, e não estavam no deserto para aproveitar do deserto, eles caminhavam para a terra prometida. Mas eu estou insistindo nisso porque nós vamos chegar lá no Tzitzi. Ou seja, se você está numa congregação que usa argumentos lógicos, olha a lógica de Coré, tá? Olha, se eu vou usar, se a minha vestimenta toda é azul, para que eu tenho que usar o Tzitzi azul, a linha azul do Tzitzi? Não faz sentido, isso não é lógico, né? Não faz sentido isso. Se eu tenho a minha casa toda cheia de Torá, por que eu vou colocar mezuzá na porta? Não tem lógica. Ou seja, se eu estou, por exemplo, e aí eu estou tendo que chegar nesse ponto, se eu estou na graça, por que eu tenho que cumprir os mandamentos? Está vendo a diferença? Eu estou na graça, não preciso cumprir os mandamentos. E Moshe, a congregação de Moshe vai dizer: você pode estar com a roupa toda azul, não tem problema. Você fez isso de coração, você fez isso por amor a Deus,
não tem problema. Você está com a casa toda cheia de Torá, não tem problema, mas cumpre os mandamentos. Essa é a diferença da congregação de Coré e da congregação de Moshe. A congregação de Moshe chegou na terra prometida. A de Coré morreu no deserto, foi enterrada no deserto, não, foi para o inferno, porque abriu um buraco até as profundezas. Então, essa é a grande diferença. O que você precisa avaliar é que congregação eu estou participando, porque parecem ser duas congregações santas, né? São levitas, tanto Moshe quanto Moshe era sacerdote, né? Levita, assim como Coré. Os dois são levitas, mas um tem uma ideia de buscar a Deus e o outro tem outra. Uma é com a Torá e o outro é sem a Torá. Amém? Conectado, outro não conectado. Um é elevado, outro é não elevado. Mas Moshe, você deve prosseguir aí. Moshe tenta reconciliar Datã e Abiram. Ele manda chamar os dois. Assim como On saiu da história porque ele ficou na casa dele, a mulher o convenceu a não continuar nessa rebelião. Isso é a primeira lição, ou seja, reflita, e a mulher muitas das vezes é a nossa voz, a consciência, né? Ou seja, vem como a Josi que fica atrás da câmera, agora você ouve, mas não sabe de onde vem, é a Josi. Então, você tem a oportunidade de refletir e sair desse local de rebelião. Você pode fazer isso. E Moshe insiste no arrependimento dos dois, chama os dois para se arrependerem. E aí o que acontece? E isso é interessante porque Moisés vê que eles não estão conectados com a Torá. Eles estão vivendo tudo aquilo que estão vivendo, eles estão sem discernimento, eles estão cometendo, praticando tais atos, porque eles se desconectaram da Torá, da instrução do Eterno, que eles utilizam aqui, veio utilizando durante todo esse tempo a palavra alô, né, de elevação. E aí no texto original, lá em Números capítulo 16, a partir do versículo 12, e se você ler até o versículo 14, por 2 vezes, eles vão fazer uma declaração. Diz: em seguida, Moshe mandou chamar Datã e Abiram. Então, na verdade, Moshe falou assim: Datã, Abiram, suba, ou melhor, se conecte com a instrução, desperte, acorda, sai dessa posição que você se colocou, indo para baixo, indo para a morte, venha, suba, se conecte novamente com a instrução do Eterno. E aí diz: porém eles responderam: nós não subiremos. No original, na verdade está lo nale, olha a lê aqui, ó, alô, não subiremos, lo não, lo nale, não subiremos. E depois, né, é algo sem importância, olha só, é algo sem importância termos tirado da terra em que sobeja leite e mel para nos matar no deserto, a tal ponto que você se arroga o papel de ditador sobre nós. Você não nos trouxe a todos para uma terra em que sobejam leite e mel e também não nos deu a posse de campos e vinhas. Você não acha que pode arrancar os olhos desses homens e cegá-los? Nós não subiremos. Lo na ale. Então eles dizem: nós não iremos nos conectar com essa instrução, com essa Torá. Eles querem seguir o interesse do seu próprio coração, é o que eles estão dizendo aqui, um caminho diferente do que na verdade On tomou. On resolveu subir e se conectar à instrução e recebeu o discernimento, e por isso foi salvo, não encontrou a morte. E Nadab e Abiú, por causa dessa insistência, por causa dessa teimosia em permanecer sem se conectar com a Torá, eles viveram a realidade da morte. Ele mais os outros 250 que também ali presenciaram e continuaram nesse caminho. Eles são chamados ao arrependimento. Chamados ao arrependimento. Voltar ao caminho do Eterno. E tem algo interessante também, esse ser chamado ao arrependimento. Porque a gente vê momentos aqui distintos. Mesmo antes do juízo, você vê On se arrependendo, se conectando com a Torá e sendo salvo. A sua casa sendo salva.
Mas talvez você fale, eu já estou vivendo o juízo. Eu já estou vendo o juízo de Deus sobre a minha vida. Por causa das coisas que eu cometi, das decisões que eu tomei, por causa da minha desconexão com a Torá, por causa do meu desligamento com a congregação, por causa do meu afastamento de Deus, eu já estou vivendo o juízo de Deus. E agora? E aí tem algo lindo também na literatura judaica que diz que quando a terra se abriu e começou a engolir aqueles homens e aqueles que ali estavam, diz que os filhos de Corá, 3 filhos, se não me falha a memória, de Corá, Deus fez uma plataforma naquele buraco, e quando eles caíram sobre uma plataforma e foram depois retirados e salvos, porque no meio da queda, no meio do juízo, houve o arrependimento. Assim como em meio ao juízo, no meio daquela situação onde aqueles 2 bandidos estavam ali, os 2 criminosos, estavam sendo crucificados ali ao lado do Mashiach Yeshua, a salvação estava ali, a salvação estava disponível, e em meio ao juízo já estava decretado. O juízo decretado, morte para eles, mas em meio à morte, em meio ao juízo, ele contemplou a salvação diante dele, se voltou para a salvação, se arrependeu, e houve uma plataforma estabelecida. O Mashiach Yeshua foi a plataforma para aquele homem. Então eu estou dizendo para você, não é tarde, ainda que você esteja vendo a sua vida desmoronando diante de você, ainda que você esteja vendo o juízo sobre a sua vida nesse momento, eu quero dizer a você que Yeshua, o Mashiach, é essa plataforma, e ele está disponível para você, e você pode agora ser estabelecida sobre essa plataforma que vai trazer você de volta à realidade e levar de volta você ao caminho ao qual você se desviou. E aí a gente lembra também de Jonas, a gente tem diversas histórias aqui. Você entendeu? Isso é graça. Você entendeu a graça? Isso é graça. O que você fez da Taramilã é graça, chamando ao arrependimento. O que a literatura judaica fala dos 3 filhos de Coré é graça, chamando ao arrependimento. A graça não é o instrumento para que eu desobedeça a Deus. A graça é o braço do Eterno estendido para me retornar à obediência a Deus. Não é autorização para desobedecer o Eterno, para desobedecer os mandamentos, para viver longe dos mandamentos do Eterno, mas sim a mão estendida me retornando a eles. Amém? Isso é graça. O próprio Yeshua revelou isso quando aquela mulher é acusada de adultério, e ele fala: onde estão os teus acusadores? Só estava ele ali, e ele fala: eu também não vou te acusar, agora vai, e não peques mais, vai, e não cometa novamente o pecado. Pecado é o que? A transgressão da lei, iniquidade, sem lei. Não ande mais sem lei, retorne para a instrução do Eterno e viva segundo a instrução do Eterno. Amém? Graça não é o contrário de lei, graça não é o contrário dos mandamentos, da Torá. O que a lei representa, a lei é o contrário do pecado. Então, de duas uma, ou eu estou em obediência ao Eterno, sujeito aos mandamentos do Eterno, com amor aos mandamentos do Eterno, ou estou em pecado. A graça não é autorização para eu viver em pecado. Nunca foi, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Amém? Mas vamos continuar. E é interessante, dentro disso, ainda tendo essa mesma visão, o que vai fazer a diferença nesse momento de você ser salvo ou não, é qual tipo de descida que você vive nesse momento. Porque você tem esse descer do se desconectar da instrução do Eterno. Números capítulo 16, versículo 33. Versículo 33. Diz que a terra se abriu para engolir eles vivos. Diz: assim eles desceram vivos ao Sheol. Essa palavra descer aqui, de juízo, porque não houve arrependimento. Esse descer é de uma desconexão total com o reino dos céus, com a instrução do Eterno, com a palavra do Eterno. E a palavra descer aqui no original está Vaierdu, é a forma que está no original aqui, Vaierdu,
E Vayedu é da raiz, a raiz dessa palavra é Yarad, é a raiz dessa palavra que significa descer. E esse descer aqui, então, é aquele que se desconecta totalmente, por isso se torna um morto, ainda que vivo. Eles desceram vivo, talvez você esteja fisicamente vivo, mas você é um morto, porque você está desconectado do céu, porque você desceu, porque você decaiu. Isso é o significado, mas existe um outro significado para essa palavra descer aqui também, que pode produzir transformação na sua vida e vai ser um descer que vai te elevar. Parece uma contradição, papo de louco, mas não, existe um descer que te eleva, porque essa palavra aqui também, Yarad, ela é a palavra que dá origem a Yarden, que é o nome do Jordão, né? Jordão, Yarden, Jordão, na verdade significa, a palavra Jordão quer dizer aquele que desce. Então você fala que coisa ruim, né? Se descer é se desconectar, porque o Jordão recebe esse nome? Porque esse descer é diferente, é um descer que eleva. Como assim? Esse descer fala de humildade, esse descer fala de arrependimento, fala de techuvá. O descer fala do descer as águas, porque as águas do Jordão, elas descem do norte, né, e ela vem descendo, percorrendo toda a terra de Israel. É desse descer, por isso as pessoas vão ao Jordão, Yarden, do descer, aquele que desce, e aí elas mergulham nas águas, e aí mostram o alto sacrifício, o morrer para os seus desejos, o morrer para os seus planos. Foi isso que On fez. Tudo aquilo que estava envolvendo a vida dele, contrário à Torá, morreu. E aí, quando ele sobe das águas agora, ele vive essa elevação de uma nova vida, agora conectada com o Eterno. Que você viva não um descer que conduz à morte, não um descer que te desconecta da vontade do Eterno, da instrução, mas que você viva um descer no sentido de matar o homem animal, de remover da sua vida tudo aquilo que é contrário à instrução e à vontade de Deus. E ao se erguer das águas, que você seja essa nova vida agora, que se eleva e que se conecta com a palavra de Deus e com a vontade do Eterno, que vai te levar à vida. Porque eu só me aproximo do Eterno, as minhas orações só são aceitas pelo Eterno em humildade. E é por isso que você vai falar daqui a pouco, mas eu não vou adiantar, já que você falou de humildade. O incenso usado, no contexto da história, cada um vai pegar um incenso, 250, né? E Deus vai mostrar que é Aharon, o escolhido dele, no incenso lá de Aharon. E os outros incensos deles todos, e Deus manda achatar todos eles, tornar uma folha, né? E revestir o altar. O que está querendo dizer isso daí? É que a minha oração, o incenso é esse momento de oração, né? É aquilo que eu levo ao Eterno como oração, a fumaça do incenso, né? A minha oração, ela precisa estar revestida de humildade. Ela precisa revestir, a humildade, melhor dizendo, precisa revestir o meu altar, para que esse incenso seja aceito pelo Eterno. Por isso a humildade é fundamental nesse serviço ao Eterno. Eu só sirvo ao Eterno com humildade. Amém? E volto a dizer, as duas congregações, não esqueça jamais que existem duas congregações. Uma de Coré, onde há o elevar-se a si mesmo, a arrogância, o estar acima das pessoas, a desobediência, tudo que a gente já falou de Coré, e a de Moshe, que está falando de humildade, de obediência ao Eterno e sujeição ao Eterno. Amém? E aproveitar que está falando de humildade, né, chegou uma palavra, uma pergunta aqui do Fernando, meu amigo Fernando, um grande abraço. Esses filhos de Corá podem ter escrito alguns salmos? Por falar de humildade, eu não sei te responder. Nós não sabemos tudo, então eu peço ajuda de vocês, depois a gente pode pesquisar e estar respondendo também ao Fernando. Não me recordo, Fernando, mas se alguém souber, aí puder responder, colocar aí, eu não me recordo se tem algum salmo escrito por eles, mas então fica aberto e depois a gente pesquisa e pode procurar isso aqui, está compartilhando. Porque eu me lembro que tem algum salmo que é salmo de Coré, saber se é o mesmo, se é outro, enfim. Mas boa pergunta.
Vamos procurar saber e vamos estar respondendo para Ainda você. bem que ela não entregou para mim. Se tivesse chegado para mim, eu deixava aqui, eu não ia nem fazer a pergunta. E aí, o que aconteceu com esses que queimaram o incenso? Porque eles estavam cumprindo, eles estavam fazendo, por que não foi aceito? Eles estavam fazendo algo que não era propósito para a vida deles fazer, não era o que Deus tinha para a vida deles. E quando você faz algo que não vem da parte de Deus, que está fora da direção, que está fora, que não está de acordo com a instrução de Deus, isso não é aceito, não sobe. A fumaça daquele incenso não subiu, pelo contrário, ali veio juízo, veio fogo, porque eles fizeram algo que não deveriam fazer. Moshe chega a falar isso, cuidado, que o que vocês vão fazer é sério demais. Vocês estavam fazendo uma coisa que vocês não foram chamados para fazer. E eles mesmo assim fizeram e morreram aqueles 250 homens. E aquela chapa, o incensário deles foi derretido, feito uma chapa para ser colocado no altar, para que todos lembrassem exatamente isso. Que nós precisamos, para que haja vida, eu tenho que fazer aquilo que o Eterno me pediu para fazer. Quando eu ultrapasso os limites da instrução do Eterno, isso é um caminho de morte, isso é um caminho que lá Judas diz, não siga esse caminho, porque esse caminho vai levar você à morte. E a gente tem duas, até agora, no texto, a gente tem, não teve nas parashotes, inclusive anteriores, a gente tem dois momentos em que o incenso é utilizado, né? Lá naquele primeiro momento com dois que ofereceram como estranho. Né? Então eles usam o incenso, os filhos de Arão, isso é o nome dos dois, né? Eles usam o incenso, Nadab e Abiú, é isso? Eles usam o incenso em desobediência. Né? Ou seja, não era para eles terem oferecido o incenso ao povo estranho, em desobediência. E agora, de novo, o incenso, eles usam o incenso, mas com o coração, com o propósito do coração errado. Então, volta a dizer o incenso é a questão da oração. Certo? Então, eu preciso orar ao Eterno, eu preciso me aproximar do Eterno primeiro, em obediência. Né? A obediência precisa estar no meu coração, querer estar sujeito aos mandamentos do Eterno, querer obedecer ao Eterno, precisa fazer parte do meu coração. E segundo, quais são as intenções do meu coração quando eu vou ao Eterno para orar? Qual é a intenção? O que eu estou querendo na verdade? E aí a questão de esquadrinhar o coração, buscar na verdade quais são os motivos que me levam àquilo, mesmo quando aparentemente eu estou em obediência. Então o Eterno, é lógico que o Eterno quer que a gente ore, que a gente busque, mas eu posso estar utilizando a palavra do Eterno para buscar coisas que estão no meu coração, que na verdade me afastam dessa vontade do Eterno. Amém? A minha irmã, Andréia, lá fora da live, já respondeu. Você tem aqui Salmo dos descendentes de Corá, e você tem aqui como exemplo Salmo 47, Salmo 48 e Salmo 46 também para o regente, pelos descendentes de Corá, né? Você tem aqui uma música também, então você tem diversos salmos aqui, pelos descendentes de Corá, 44, então tem 45, tem diversos salmos aqui que citam os descendentes de Corá. Então já tem um caminho para a gente começar a seguir aqui nessa pergunta que foi feita pelo Fernando. E isso meio que confirma a literatura judaica. Os descendentes seriam, no texto da expressão, que todos eles morreram. Ele morreu. Amém. E o interessante é que depois, quando a gente avança nessa paraxá, para a gente já ir para finalizar, depois o povo se levanta contra Moshe. E se levanta dizendo o seguinte: poxa, olha só, você matou todos eles. Meu amigo, quem matou o povo foi o próprio povo. Foi a decisão errada que eles tomaram. Isso é muito comum. As pessoas se levantam contra a liderança, adverte, a liderança instrui, fala para a pessoa, não segue esse caminho. A pessoa é teimosa, continua naquele caminho, aí quebra a cara lá na frente, né? Morre lá na frente, e aí depois a culpa é da liderança. Então se levantaram contra Moshe ali e falando para eles, né? Foi sua culpa que eles morreram. Não foi a culpa
culpa de Moshe a morte dele, mas foi da decisão e do caminho de Corá que eles seguiram, o caminho de morte, um caminho fora da instrução do Eterno, fora da direção que o Eterno tinha dado para eles. Então, para poder fechar, nós temos aqui as varas, né? Nesse momento também houve uma praga ali que dizimou muitos ali também por conta dessa posição do povo também, e é colocado então, né, cada um dos líderes ali, das famílias dos levitas ali, trouxeram as suas varas para poder ver quem o Senhor realmente, qual é a palavra realmente, quem o Senhor estava estabelecendo como um líder ali no meio deles no serviço ao Eterno. E aí diz que a vara de Aharon foi a vara de amendoeira, que floresceu e produziu frutos. Diz que aquela vara veio carregada de flor e fruto ali presente ali. Então deve ter sido uma cena linda e maravilhosa ali. O que está dizendo, meu amigo? Se a sua vara, e a vara é o chamado de Deus na sua vida, a vara é a autoridade que Deus deu para você executar e cumprir o propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Se você estiver dentro do propósito de Deus, se você estiver nas suas mãos com a vara que Deus entregou na sua mão, não com a vara, se eu tiver com a vara do Roche Palácio aqui para querer realizar o que ele foi chamado para realizar, essa vara não vai florescer, não vai ter fruto, não vão ter flores aqui presentes, mas a vara floresce como aquele a quem ela foi dada. Então o que está expressando ali é que aquele propósito era para Arão. Se você estiver vivendo, cumprindo, caminhando dentro do propósito que Deus estabeleceu você, meu amigo, uma coisa é certa: vai florescer e vai dar os seus frutos na sua medida, naquilo que o Eterno tem separado para a sua vida. E precisamos ter contentamento com isso, em ver a vara que nos foi entregue florescendo, em ver a vara que nos foi entregue dando frutos, e não ficar aqui querendo tomar aquilo que foi dado pelo outro, ou querer o título daquilo que pertence ao outro e não a você. Isso é não dar valor ao seu chamado e aquilo que o Eterno deu à sua vida. É por isso que todos eles receberam a vara. Todos eles tinham um chamado. Judá também estava lá, tinha a vara de Judá. Mas o tema ali era o sacerdócio. Então a vara de Judá não floresceu, porque o sacerdócio foi dado aos levitas. Então a vara de Arão floresceu. A temática era essa. Se fosse o reinado, na minha visão, aí seria a vara de Judá. Então, todos nós temos um chamado. O Eterno nos chamou para um propósito. A questão é saber qual é esse propósito e utilizarmos essa vara naquele propósito. Porque aí então o Eterno, não foi Arão que floresceu, não foi Moshe que fez a vara florescer. Quem fez a vara florescer e dar frutos foi o Eterno. É Ele que vai fazer. E foi rápido. Quando a literatura judaica, que é o fruto da amendoeira, não sei se você vai falar isso, ela amadurece rápido. Então, os frutos vão aparecer rápido. Se você estiver no centro da vontade do chamado do Eterno, isso é muito rápido. E os frutos aparecem rapidamente. A amendoeira, na verdade, ela é o arauto, ela anuncia antecipadamente o que está chegando. Ela é a representação de alguém que tem a percepção dos tempos que estão apontando. Então, quando você vai em Israel, antes ali do tempo das árvores darem as suas flores, os seus frutos, a amendoeira antes, ela já está dando as suas flores, já está dando o tempo do fruto e seus frutos, ela já está anunciando isso lá na terra de Israel. É muito bonito ver essas flores lá anunciando a vinda daquele tempo que estaria chegando.